Tem a vinhetinha. Voltamos. Rogério, bem-vindo. Obrigado. Essa parceria com a ANAF é muito legal, porque a gente traz esse tema da questão do gasto público, né? E não é só para falar do tamanho do rombo, do tamanho do superávit, do tamanho do ajuste, mas especialmente olhar para dentro e entender por que a gente chega nessa situação, né? E fazer uma análise qualitativa, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui agora. E o assunto que a gente traz aqui hoje, que tem a ver com a questão da eficiência do dinheiro público, por exemplo, quando a gente pensa assim, poxa, a gente gasta, o gasto com a educação não está dando conta. Não, a gente gasta muito com a educação no Brasil, comparado com outros países, comparado com outros países ou com países emergentes, com países da América Latina, a gente gasta muito, por que a gente gasta mal. E vocês trouxeram aqui, a ANAF separou para a gente, Rogério, indicadores e sinais aí sobre a eficiência na administração pública. Então, te passo a palavra. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui colocando um pouco essa visão voltada para a administração pública, especificamente da Advocacia Geral da União, que é uma estrutura que hoje cuida da parte da defesa do Estado brasileiro e principalmente do Executivo. Muita gente ouve AGU, Advocacia Geral da União, e não faz ideia do que é, né? Realmente as pessoas têm uma visão muito peculiar com relação à atuação da Advocacia Geral da União, até porque você tem outras funções essenciais da Justiça, que é a magistratura e o Ministério Público, a própria Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União. Agora, você perguntou no começo de quem é o dinheiro, né? Você fez uma pergunta de quem é o dinheiro público. O dinheiro público é uma responsabilidade pública. E a responsabilidade pública é de todos nós, né? Nós, servidores públicos, nós, iniciativa privada, nós, população, cidadão, todos temos que ter essa visão, esse compromisso com o recurso público, sob pena de você ter desperdício do recurso público. E aí eu trago para uma estrutura da qual eu participo, da Advocacia Geral da União, que foi uma estrutura criada pelo Constituinte de 1988, que até então quem fazia a defesa do Estado brasileiro era o Ministério Público, que fazia tanto a defesa do cidadão, como também do Estado brasileiro. A Constituição de 88, ela foi lá e fez uma divisão. Eram dois irmãos e um foi para cada lado. A AGU, então, ela foi efetivamente iniciados seus trabalhos em 1993. De lá para cá, passaram-se já alguns anos. Nesse período de estruturação da AGU, muitas pessoas vieram de outros órgãos para a própria estrutura, para compor uma estrutura de defesa do Estado brasileiro. Quanto é que custa a AGU, Rogério? Olha, o orçamento nosso hoje está na ordem de 3 bilhões e 625 milhões. As despesas executadas foram de 2 bilhões e 666 milhões, né? Ou seja, esse valor representa aí uma 0,12% do gasto público, né? Então, se você comparar... Não é uma estrutura pesada. Não é uma estrutura pesada. E está tendo corte lá também, né? Tem, como em todos os órgãos, você tem aquele corte, normalmente, que eles fazem 20%, e aí você tem que adequar custeio e adequar a estrutura da máquina no sentido de que ela prestar o serviço para qual ela se tem obrigação. Ou seja, e aqui tá, ela custa 3 bilhões e 600 milhões, mas ela evitou a saída nos últimos 2 anos de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Como que ela fez isso? Olha, eu costumo dizer que a advocacia pública ela não é despesa. Por quê? Justamente por esse valor aí dos últimos 2 anos de 1,3 trilhões de reais que retornaram aos cofres públicos ou deixaram de sair dos cofres públicos. A AGU, quando atua na defesa de uma ação que venha a atingir o orçamento público, ou seja, nós atuamos nos valores da correção monetária que deveria ser aplicado no Fundo de Garantia. Uns diziam que era TR e outros diziam que era INPC. Só nessa ação que a AGU ganhou, ela gerou uma economia gigantesca na ordem de 238 bilhões de reais. Só nessa ação que ela evitou que saísse dos cofres públicos. Ou seja, esses recursos voltam para a União, voltam para o orçamento da União, que são reinvestidos e incluídos nos custeios das despesas e na própria política pública, que é o papel de qualquer governo.
Se a gente fosse pensar como uma empresa da iniciativa privada, é como se ela enfim, ela mais do que se paga, né? Ela custa 3.600 e recupera, ou pelo menos deixa traz de volta ou impede a saída de 1 trilhão, né? Mais de 1 trilhão. Realmente. E como é que a tecnologia ajuda vocês, Rogério? O que é esse sistema Sapiens? Esse sistema Sapiens ele foi gestado na própria Advocacia Geral da União, por colegas nossos, né, que começaram a desenvolver esse sistema, que é um sistema de monitoramento eletrônico, de gerenciamento eletrônico na área de contencioso, na área judicial e na parte também consultiva. Os processos que circulam dentro da AGU, eles são gerenciados por esse sistema. E esse sistema tem trazido não só grandes resultados, como o tempo que você perderia fazendo um sistema normal, ou seja, como se fazia antigamente. Nós temos aqui o exemplo de quantidade de processos por dia. Na área administrativa são feitos 20 mil processos por dia no âmbito da AGU no Brasil inteiro, né? Os documentos que são gerenciados pelo próprio sistema são na ordem de 300 mil. E intimações, que são aqueles documentos que vêm do judiciário, comunicando à AGU que ela tem uma ação contra ela, ou seja, as intimações são na ordem de 50 mil por dia. Então, isso tudo demonstra a complexidade que é hoje você ter uma advocacia pública eficiente. E para que ela seja eficiente, você tem que ter sistemas eficientes e sistemas amigáveis, que conversam tanto com o executivo quanto o judiciário. Agora vamos falar da outra ponta, porque infelizmente a gente sabe que o setor público ainda tem muita ineficiência, né? Falei aqui do setor da educação, mas tem muita ineficiência ainda, né? E dentro da AGU, apesar de toda essa eficiência que você nos mostrou, também tem, né, Rogério? A gente percebe que a AGU, ao ser criada em 93, de lá para cá, nós tivemos mudanças na própria estrutura da AGU. A Procuradoria-Geral Federal, que reuniu todas as áreas jurídicas de autarquias e fundações e agências públicas que eram independentes, essas vieram a compor um único órgão, que é a Procuradoria-Geral Federal, em 2002. E passaram a ser órgãos vinculados à AGU, ou seja, a Procuradoria-Geral Federal e a do Banco Central. Então, neste período, nós tivemos que fazer algumas adequações na própria estrutura da AGU. Ou seja, você vai fazendo gambiarra, você vai fazendo puxadinho, você vai normatizando processos, vai tentando equalizar procedimentos. E o que se percebe é que agora, mais do que nunca, nós precisamos dar um avanço de qualidade na Advocacia Geral da União. E esse avanço de qualidade é o gerenciamento da estrutura, a racionalização de recursos, investimentos corretos. O custeio tem que ser compartilhado, ou seja, a AGU tem que ser pensada para os próximos 20, 30 anos, porque hoje ela está num sistema, apesar da sua eficiência dos resultados que ela prega, ela poderia ser muito mais eficiente se ela buscasse um caminho de racionalidade e de modernização. O Rogério, você está falando de racionalidade e de modernização, que é uma coisa que a gente está tratando aqui da AGU, que é um órgão que é super relevante, como a gente sabe, você está nos provando isso aqui, mas vale para todo o setor público, né? Quer dizer, a gente está exatamente nesse momento, vamos ter um novo governo que se define daqui a alguns dias, e essa é uma questão essencial, quer dizer, falar do ajuste fiscal, assim, simplesmente assim, né, como cortes, não, a gente tem que olhar, fazer a reforma do como fazer, né, e não do que, né. Nós estamos trazendo um exemplo que é a AGU, que é uma estrutura pequena, perto das outras estruturas de governo. E quando você tem uma arrecadação, como foi demonstrado aqui, quando você tem um orçamento fixo e que muitas vezes sofre corte, como é que você busca incrementar a sua atividade finalista? Como é que você presta o serviço à sociedade brasileira? Você tem que fazer uma reavaliação de custo-benefício, reavaliar sistemas, reavaliar rotinas, reavaliar estruturas. Você tem que adequar essas estruturas para que ela tenha eficiência e que também seja mais barata. A estrutura da AGU é uma estrutura que foi pensada lá atrás, né? É a mesma coisa, nós temos um carro de 1993 e hoje nós temos um carro de 2018. Claro, a tecnologia, tudo isso, né? A economia. Então nós temos que pensar na administração pública como ela tem que ser eficiente. O cidadão não pode olhar para a administração pública e achar que lá tem um dinossauro. Ele quer ver aquele serviço que ele tem que receber de uma forma eficiente. Claro. E o papel da advocacia pública é dar essa segurança jurídica para que esses processos possam acontecer
na implementação das políticas públicas, ou seja, aquele que vai pegar um avião... No final das contas é isso que vale, a implementação das políticas públicas. Rogério, super obrigada, eu acho que muita gente aprendeu bastante aqui com a tua participação. Semana que vem a gente tem a participação do presidente da ANAF, vai estar aqui com a gente no nosso quadro de Dinheiro Público, que é meu, é seu, é nosso, é de todos nós, e a gente precisa buscar e cobrar isso, eficiência. Obrigada, Rogério, pela sua participação super eficiente. Econômico nas palavras, isso é importante. É, claro, muito obrigada. Bem, vamos seguir com o nosso jornal, vamos falar aqui rapidamente o que aconteceu no mercado hoje.